Olá, boa tarde. Então, não podia deixar de vir aqui no Dia dos Namorados. Eu estou achando a luz meio estourada, não, tá bem. No Dia dos Namorados, para que entrar e a gente ver essa energia desse dia, tá bom? Então, eu vou trazer para você um exemplo de tiragem. A não ser que eu tivesse alguém aqui que quisesse fazer uma pergunta, a gente podia também aproveitar e fazer uma perguntinha, tá bom? Só não quero expor a pessoa. Então, nesse caso, é uma tiragem que a gente vai fazer um pouquinho para ver a dinâmica de uma relação. Ela dá para perceber, é uma tiragem muito simples, é chamada a cruz simples para relacionamentos, e dá para a gente ter uma ideia como se fosse um instantâneo do que está em jogo nessa relação nesse momento. A gente vai ver o campo da relação coletivo, o campo da relação cada um dos parceiros, numa carta síntese para influências do passado, o que está acontecendo entre eles agora, predisposições para desdobramentos dessa relação e um conselho para o nosso consulente. Então, para você que quer aprender, eu vou usar aqui uma tiragem como exemplo de uma consulente que ela tinha uma relação bonita, mas uma relação de amizade com uma pessoa que parecia que havia alguma coisa a mais, tá? Então, ela está em dúvida, questionando, será que existe aí alguma coisa a mais? Será que tem algum sentimento? E às vezes as mensagens não são muito claras, né? Então, ela gostaria de saber se avança um pouco mais no sentido de investir nessa relação. Qual o campo? Qual a dinâmica dessa relação? Então, a gente vou embaralhar. É uma tiragem fácil, você hoje que quer fazer, tem duas tiragens que eu gosto de fazer. Você que está numa relação ou numa possibilidade de relação, de repente hoje, Dia dos Namorados, recebeu o convite, né, para uma saída, ou às vezes a pessoa mandou mensagem, não mandou, então você está querendo entender um pouquinho mais, né? Por onde é que você está transitando aí? Então, aí vou fazer esse jogo para essa consulente. Qual é a dinâmica? O que ela pode esperar aqui? Tem um potencial romântico essa relação? O que acontece aqui com cada um dos envolvidos? Vamos ver. Há um interesse, talvez, do parceiro. Por que ela quer saber isso? Para ver se ela avança um pouquinho mais, ou se abre, ou se nutre um pouquinho de expectativas, o que movimento é que ela deve fazer. E a gente vai ter um conselho para essa nossa consulente. Então, vai ficar um vídeo mais longo, porque eu quero mostrar para vocês também, e se a pessoa está com dificuldades, com bloqueios, né, para encontrar uma relação. Qual é o caminho para ela nesse sentido? Eu estou falando que não significa que todo mundo tem que ter um relacionamento, mas tem pessoas que querem ter um relacionamento e não conseguem, né? Então, depois dessa leitura, eu vou mostrar uma outra. Então, essa primeira carta, carta número 1, é o que existe entre eles agora. E a gente vai ver qual é o potencial dessa relação. Aqui é a nossa consulente, essa carta representa ela. Essa carta, ela traz influências do passado. Esse daqui representa o potencial parceiro, ou a pessoa que ela parece estar interessada nela e ela parece estar interessada também, vamos ver. Aqui é o desdobramento, provável encaminhamento, seria para onde está seguindo essa relação. E aqui um conselho para a nossa consulente. Então, ela se dispõe assim. Eu usei o tarô clássico, o Rider-Waite, por quê? Porque essa é uma tiragem de estudo, então ajuda a gente ver o tarô que todo mundo conhece. Então, eu viro as cartas todas de uma vez. Para a gente ver o que eu olho aqui. Eita, nós! Aqui eu olho o tom, né? Oh, desculpa, eu vou arrumar aqui, levantar um pouquinho. Ah, agora dá para ver direitinho. Agora ficou. Embora tenha um reflexo ali, eu vou afastar um pouco do reflexo para vocês observarem o tom da. Ai, Carla, tem um dois de copas aí. O dois de copas está vindo de uma influência passada, não é o momento presente, é o que é que aconteceu aí, né? Então vamos entender. Então, por onde eu começo a leitura?
eu começo às vezes por uma carta que me chama mais atenção, ou pelo timbre da leitura. Aqui eu estou vendo uma leitura para relacionamento, tá me parecendo uma leitura muito cinza, assim, né? Tem um dois de copas ali, mas no passado, uma sacerdotisa aqui. Não é assim, não me parece uma relação que está uma rainha de espadas, que é a rainha menos desejada para sair para relacionamentos, quanto mais relacionamentos que a gente quer saber se tem um potencial para vingar, para dar certo, né? Mas o mais interessante, tem um arcano, dois arcanos maiores, que não são os arcanos maiores, os pares do tarô. Esse é um arcano maior, que é o imperador e a sacerdotisa. A parceira dele seria a imperatriz. Então, se aqui fosse a imperatriz, aí a gente estaria transitando talvez para uma outra questão. Mas o que me chama a atenção, a primeira carta que me chama a atenção é a carta crítica. É essa que aparece aqui. Eu não sei, depois vocês podem colocando aí, a gente vai batendo esse papinho nessa livezinha e vocês podem dizendo qual a impressão de vocês. Aqui eu vou deixar ao lado a carta do conselho, queria deixar no lugar que não interferisse muito na leitura, que é, vou puxar minha velhinha um pouquinho para cá, vou botar ela do lado de cá. Aqui, vou botar minha vela aqui. E aqui eu boto a carta do conselho, que é o eremita, para vocês darem uma olhada. Então, olha só que interessante, gente. Ela, olha como ela está. 8 de espadas. 8 de espadas é uma carta assim, como se a pessoa tivesse enredada, presa, sentindo oprimida, né? Num beco sem saída. Parece que ela tá aí nessa relação, nessa potencial relação, e não consegue se desenredar disso. Não parece um potencial, parece que ela tem crenças, talvez essa é a carta das crenças limitantes, como se existem muitos bloqueios mentais, né? Porque é espadas, é a mente, é 8 de espadas. Bloqueios mentais, é como se ela estivesse numa situação sem saída. Por que a situação em si é sem saída? Provavelmente porque é uma pessoa que está no campo dela, ela tem algum vínculo com essa pessoa não romântico e não consegue, talvez, se libertar, né? Dessa ideia de que, ai, né, poderia ser, quem sabe, aí seria legal, e fica girando aqui, nesse lugar, né? Então ela está um pouco aprisionada, um pouco oprimida, sentindo. Pô, não é um bom sentimento para ter uma relação, sabe? Para um relacionamento. Um sentimento de um beco sem saída, sabe? Eu não tô livre ali. Eu tô presa, talvez presa por essa crença dela de que existiria talvez um potencial. Enquanto ele, a carta não é negativa. A carta da Suma Sacerdotisa mostra que existe uma atitude passiva aqui, porque a Suma Sacerdotisa é uma carta feminina, é uma carta de espera, é uma carta de contemplação, de silêncio. Pode ser que ele veja essa mulher como essa mulher mais introvertida, como uma mulher sábia, uma mulher espiritualizada, recatada. Não é nada, não tem nada de erótico aí para dar um impulso ou impulsionamento para que esse relacionamento avance para um relacionamento mais, vamos dizer assim, amoroso. Né? Então, assim, quando eu vejo a mulher, às vezes, como a sacerdotisa, ela é uma monja, a sacerdotisa. Então, ela é uma mulher casta. Então, não quer dizer que é uma mulher ruim, é uma mulher que está vivendo o seu mundo, a sua esfera, a sua realidade. Então, não há essa disponibilidade, talvez, para interação amorosa. Pode ser isso e pode ser também que ele esteja, assim, simplesmente na observação, numa atitude passiva. Pode ser, eu estou acreditando mais que essa é a forma como ele a vê. Por quê? Por causa dessa carta no centro, que é o imperador. Então, o imperador me parece que pode retratar mais ele. Por quê, Carla? Porque a carta dele é muito frágil para um arcano maior, tá aqui. É muito para estar retratando ela. Então, o que há entre eles dois agora pode ser que ele seja um homem viril, seja um homem que é do arquétipo paterno, a gente fala também. Então, talvez ele seja um homem presente na vida dessa mulher, talvez por isso ela confunda, ou né, ela tenha a expectativa de que ele esteja interessado nela, alguma coisa assim, porque ele é um homem presente, né, mas é um homem sério, pode ser até pai, ser um pai, um homem rígido, mas essa carta mostrando o que há entre eles agora pode estar falando também de que existe um clima de comprometimento.
de que existe uma rigidez também, não há assim uma fluidez relacional, mas que existe um compromisso. Um compromisso, o imperador, ele é aquela pessoa que chega e diz assim: você pode contar comigo, eu estou aqui para te apoiar naquilo que for necessário. Então, mas é uma carta rígida. Agora, o interessante é que no passado existiu talvez algo mais carinhoso, mais terno nessa relação. E talvez por isso ela tivesse, não sei, ela tem essa ideia, será que aqui tem alguma coisa a mais e tal, né? Ai, será que ele não se define, ele não se decide? O que está acontecendo aqui e tal? Então, porque muito provavelmente duas pessoas que estão muito conectadas, né? Muito envolvidas assim uma com a outra, que existe um querer bem da parte dele, provavelmente essa admiração. Não é bem uma admiração, é um reconhecimento, olha, essa pessoa é interessante, mas é uma relação muito a nível mais espiritual. Porque o dois de copas, quando aparece, pode estar falando de um início de um relacionamento amoroso, dependendo das outras cartas que estejam na mesa. Mas normalmente ela tem um tom mais de uma amizade carinhosa, de uma amizade terna, de um encontro positivo na nossa vida, não necessariamente de um início de um romance. Agora, se dependendo da evolução aqui, a gente poderia dizer, tá, ou a partir desse encontro positivo, derivou aí um relacionamento legal, bacana. Mas não é isso que está aparecendo aqui. Sobretudo, depois eu vou chegar na carta do conselho para ela. Então, a carta do. Então, aqui há um encontro, há uma conexão. E talvez por isso ela colocou, vamos dizer assim, lenha demais nessa fogueira, né? Ela colocou expectativas demais. Como existe esse compromisso, ela pode ter se enredado aí, né? Talvez eu vou aqui fazer uma leitura mais de infância. Pode ser que ela tenha visto nessa pessoa, nesse rapaz, um potencial, uma presença paterna boa. E pode ser que essa mulher tenha uma falta de referência paterna e tenha se vinculado, né? Pode ser isso. A Rainha de Espadas como evolução, como provável curso dessa relação, eu acredito que aqui mostra a nossa consulente, porque ela saindo desse enredamento em que ela se encontra, dessa confusão mental que ela criou, dessa opressão, desse beco sem saída, dessa leitura que ela fez do sentir como um pouco como vítima aí, para uma lucidez, para uma compreensão. Porque a Rainha de Espadas é uma mulher inteligente, é uma mulher sábia, mas não é uma mulher romântica, não é uma mulher que tem o sex appeal alto. Ela é uma mulher que já é uma anciã, uma mulher que já passou por várias experiências e que ela entende as experiências passadas e evolui para uma compreensão madura de uma situação. Então ela olha com mais racionalidade a situação e consegue ter clareza e tirar daí os aprendizados. Então me parece que aqui é uma evolução dela, o que é bom. E qual seria um conselho para ela? Aí essa carta do eremita, que é muito interessante. Eu que estava falando com vocês no início da leitura. Nem sempre, às vezes as pessoas, muita gente quer relacionamento porque a gente se condicionou socialmente a dizer que as pessoas têm que estar acompanhadas. Têm que estar acompanhadas. E de repente, ou têm que estar acompanhadas o tempo todo. E de repente, não é esse o caso. Às vezes, ou entre uma relação e outra, ou às vezes num bom tempo da vida da pessoa, há uma necessidade de estar consigo. Aqui é o eremita, que é o velho sábio. O eremita é uma carta de introspecção, de análise, avaliação, interiorização da sua vida, do seu caminhar. Não é? Ele tá ali despojado de tudo. Vê que não tem também nenhum erotismo. Tá mais para ele ser parceiro da sacerdotisa do que o imperador. Então, assim, o conselho para ela é que ela, olha, se dê um tempo para você ficar com você mais, ficar com as suas experiências, entender quem é você, quais são as suas necessidades, o que é que você quer da vida, afinal, olhar para a sua bagagem, talvez assim, valorizar mais o estar só,
para se compreender e realizar coisas que talvez você não tenha realizado. Então, assim, é uma carta de solitude. Não quer dizer que a pessoa não vá viver dentro de uma relação, mas primeiro assim, esteja inteiro com você mesmo. Esteja inteiro com você mesmo, saiba ficar bem com você. Então, eu achei interessante, né? Interessante. Então, aqui a nossa consulente, caso você queira empreender uma relação, não parece nesse momento que essa seja uma pessoa para você, embora vocês tenham um vínculo talvez mais espiritual, né? Um vínculo mais assim, não erótico, né? Mais de ágape, de irmãos, né? De ágape, energia do amor fraterno, energia de Eros e do amor erótico. Então aqui tem mais ágape do que Eros. Então talvez isso, você encontrando esse seu espaço, você talvez encontre fortalecimento suficiente para chegar nessa rainha, nessa clareza, nessa lucidez, ou se desprendendo de relacionamentos que poderiam ser até tóxicos para você. Não é isso? Então, não quer dizer que você vai ficar sozinha eternamente, mas pela sua pergunta, não o tarô não lhe está indicando que você direcione a sua energia afetiva para essa pessoa. Para essa pessoa. Aí, normalmente, isso eu termino essa leitura aqui. Aí, o que eu faço quando eu termino uma leitura assim? Eu normalmente, a pessoa ficou meio tristinha, né? Porque ela vê, eu estava com tanta esperança, expectativa, achei uma pessoa legal e tal, imperador, né? Quem não acha, né? Uma pessoa tão presente, tão legal, queria tanto que desse alguma coisa aqui, não deu. E agora, o que eu faço? Para onde eu vou? Como é que eu posso aí desbloquear, criar uma atividade melhor na minha vida amorosa, na minha vida afetiva? Aí eu vou para uma segunda tiragem. Olha, isso aqui eu já estou dando assim um presente para vocês do Dia dos Namorados, porque isso aqui são tiragens que eu faço essas sequências, esse dizer, depois dessa eu faço essa e tal, que eu ensino no curso, na formação de terapeutas tarólogos, ou tarólogos que não sejam terapeutas, mas que queiram compreender o tarô como instrumento de autoconhecimento, de crescimento pessoal. Então, aí o que eu faço? Eu faço uma tiragem, que ela é chamada tiragem do autoempoderamento. Essa tiragem, eu acho que eu tenho lá no YouTube, ela é bem explicada, bem completa. Para quê? Para dizer para essa pessoa, bem, vamos ver, o que é que eu posso fazer, no sentido dessa nossa consulente, para que ela encontre essa realização na sua vida afetiva. O que ela precisa fazer? O que vai ajudá-la? O que não vai ajudá-la? O que ela precisa desenvolver mais para que ela encontre isso, né? Que ela está buscando. É uma felicidade, vamos dizer assim, né? Realização na sua vida afetiva. Que ela fique bem. Já eremita, vamos dizer se é ficar sozinha, ficar bem com ela mesma, ou ficar sozinha, bem com ela mesma, acompanhada, né? Mas vamos ver o que essa tiragem do autoempoderamento, ela se aplica a qualquer situação na qual a pessoa necessite de um encontro melhor consigo mesmo, de um conselho, orientações do caminho que ela precisa seguir para encontrar, alcançar o seu objetivo. Não fala de outros, nem de outra pessoa, como essa ali mostrou o potencial, agora já não é mais potencial, ao menos não nesse momento, né? Então vamos ver ela para ela. Então, essa primeira carta, são 5 cartas, é a carta do foco. Diria assim, esse é o assunto. É disso que a gente está falando aqui. Essa segunda carta é que comportamentos, que atitudes vão ajudar essa nossa consulente nessa busca. Aqui, que atitudes, que comportamentos que não são desejáveis, que podem ter sido bons em algum momento, mas agora não vão ajudá-la. O que ela precisa nutrir mais, desenvolver mais. E essa carta aqui é um plus. Eu sempre digo que essa carta é um plus, porque ela é essencial para a compreensão do assunto, para o melhor resultado possível. Ela, o que... Carla, não ficou claro. É isso, gente. Aí também aí é só a gente aprofundando mais. Eu vou só dar aqui uma dica, porque essa carta ela pode aparecer como conselho, ela pode dizer, olha, isso aqui você precisa prestar atenção, está acontecendo isso.
depende muito, é uma mensagem que ela traz e depende muito das outras cartas para a gente ter um entendimento do que é que ela vai estar trazendo para a gente. Olha só, ela está querendo mudança. Ó, peraí, que agora, eita, Carla, agora apareceu a mesma carta ali na posição mostrando ela e agora aparece no que é para ela fazer. Tô puxando aqui porque ali tem uma luz. Não vou apagar agora a luz. Olha só, que interessante. Porque veio a carta dizendo que isso vai ajudá-la. Então vamos interpretar, porque lá mostrava como ela está. Apareceu essa mesma carta lá. Aqui o que não vai ajudá-la. Então, vamos entender aqui. Que ela precisa nutrir mais. E o que é essencial? Eita, não tem nada, nem o sol marcando maior que a lua. Não tem nada de romantismo aí, viu? Você vê que a nossa consulente, ela deve estar num momento assim, talvez meio crítico, ou ela pode estar também muito enredada mesmo nessa situação. Mas ela quer uma mudança, sabe? Ela quer um movimento, ela quer um ritmo na sua vida afetiva. Ela quer que algo, a caça 8 de paus, é como se dissesse assim: poxa, eu queria que algo de uma mudança, algo novo chegasse para mim aí, uma nova vida, uma nova energia, um movimento, uma ação diferente, né? A carta 8 de paus, ela é também chamada as flechas do amor, né? Uma carta que vem muita energia de fogo, mas direcionada para um alvo, para um foco. É a carta do movimento. Essa é a mensagem. Aí o que vai ajudá-la? Ué, 8 de espadas, ela não já está assim? Então, aqui eu compreenderia assim a forma como eu poderia ler uma opção de leitura para essa 8 de espadas. Talvez seria uma chamada de atenção, essa carta aparece aí, como uma advertência para ela se dar conta, talvez o quanto ela se enreda em situações sem saída, o quanto ela, talvez ela precise ficar um pouco aqui, nesse lugar desconfortável, para entender, para compreender o que é que se passa, o que é que ela está fazendo aí, como é que ela foi parar aí. Ela precisa olhar para essa mulher aí encurralada, olhar para ela e dizer assim: essa sou eu, o que que eu estou fazendo aqui ainda? O que que eu estou fazendo nesse lugar? Que crenças são essas que me colocam nessa situação? Não dá para ela fugir disso. Não dá para ela fugir. Ela precisa olhar para isso, né? E talvez o fato de na outra tiragem apareceu ela lá nesse lugar, porque justamente isso, né? Ela está vivendo isso, ela está novamente, isso deve ser um padrão relacional, ela está na mesma situação e ela não consegue olhar adiante. É como se ela se aprisionasse ali naquela percepção e ficasse ali. Ela está precisando olhar para isso um pouco mais. Por isso que veio o eremita como conselho, né? Ficar um pouco com ela. A carta da lua é uma carta de, assim, o inconsciente, de autoconhecimento e tudo, só que ela aparece como um lugar do que não é para fazer. A carta da lua é a carta também das fantasias, das ilusões, do auto-engano, daquilo que eu acho, fico achando que é, mas não é. Fico na indecisão, na incerteza, naquela ambiguidade, na ambiguidade. Então, esse não é um momento de ambiguidade, não é um momento de você, não vai te ajudar mais ficar assim, como se diz, fantasiando coisas, fantasiando. Olha que vem cartas de espadas, né? Cartas de espadas são cartas fortes, cartas mentais, né? E vem como conselho as duas, 8 de espadas e 9 de espadas, duas cartas difíceis como conselho para ela, né? Então não é mais para ficar aqui. O que ela precisa fazer? Ela precisa aqui se preocupar com isso, não é se preocupar. Ela precisa, ela está talvez no nível de autoilusão, de autoengano tão grande que fica sempre assim. Aí não tem outra, não tem fluxo.
Não tem fluxo de energia que aconteça quando a pessoa está assim. Está fechada porque ela criou uma ideia a respeito de algo e se fechou ali naquela ideia. Então, não dá mais para ficar. Precisa, é a carta 9 de espadas. Isso é a carta da preocupação, é a carta da culpa, é a carta da ansiedade. Como é que ela parece como que ela precisa nutrir mais? Nutrir mais. É porque ela precisa se dar novamente. É a parte mais difícil para algumas pessoas no tarô, para muitos de nós, é quando uma carta crítica que tem um potencial mais negativo aparece como conselho. Então, tanto ela pode estar dizendo faça isso, quanto ela pode estar vindo com uma advertência, preste atenção nisso. Então, aqui eu acho que pode ser as duas coisas. Pode ser, olha, se preocupe no sentido, se ocupe, olha, está na hora de você levar a sério esse tema do auto-engano, da autoilusão, do aprisionamento. Não dá mais para você fugir disso. Está na hora de você encarar isso, olhar isso, porque isso está te tirando, pode te tirar o sono. Pode tirar o sono, não é para você deixar perder. Pare e encare agora essa situação. Encare, né? Isso talvez seja um movimento difícil, né, gente? A gente olhar a verdade como ela é. Às vezes é mais fácil porque tem questões, aparece a lua, né? Então tem questões de passado, tem questões ligadas a gente viu o imperador aparecendo lá, pode ser que ela tenha uma referência paterna, uma experiência com o masculino, algo ali que interfira nas relações. Então esse é o momento dela olhar para o quanto isso está talvez prejudicando, né? Levando a uma situação de mais fechamento ainda, né? De não resolução. Agora, o interessante é essa carta aqui, 10 de paus, apareceu. Eu estava olhando para ela enquanto eu fiz a tiragem, eu olhava as outras cartas, eu falei, o que é essa carta 10 de paus? O que ela pode estar querendo dizer? Aqui, muito provavelmente, pelo tom da leitura dessa nossa consulente, está me parecendo que ela deve estar muito cansada, muito exausta, talvez cansada de acreditar em relações, cansada de investir em relacionamentos, cansada da vida, cansada do trabalho, sobrecarregada. Então ela deve ter o que está acontecendo, que talvez faça com que ela ache, entre aspas, né? Se iluda para ficar nessa zona desconfortável, absolutamente desconfortável, mas se iludindo, achando que pode ser que seja bom, não quero sair daqui. Pode ser porque quando a pessoa está muito cansada, está muito cansado, aqui no caso é uma mulher, ela perde aqui o 10 de paus, embora seja uma carta de resistência, de persistência, obstinação. Às vezes, quando a pessoa está muito obstinada com uma coisa, ela quer porque quer aquilo, ela perde de vista. Ela perde a visão. Olha que a figura ela está encurvada, né? Então já nem há mais aquele prazer do 8 de paus, que é o movimento e tudo isso, né? Há quase que uma estagnação. A pessoa está avançando, mas ela está avançando com muito custo. Então, assim, aqui me parece que mostra que é importante que ela perceba isso, que talvez seja um momento dela ver como ela vai lidar com esse, talvez uma boa terapia, né? Como ela vai lidar com esse desgaste em relação a relacionamentos em geral, ou se for um cansaço em relação à sua vida, ao estresse de vida, de trabalho, porque isso está atrapalhando, que ela atraia relacionamentos positivos para ela, como também pode ser a obstinação, para ela prestar atenção quanto talvez, ou essa relação em particular, ou uma ideia que ela tem das relações, que ela está muito obstinada com algo, querendo aquilo a todo custo, e vai e volta, ela bate na mesma tecla. Então é fundamental que ela preste atenção nisso. Nossa, que forte, que forte. Para não deixar muito triste essa consulente, porque ela vai ver essa gravação aqui, eu vou dizer para ela dar um recadinho, tá? Um recadinho aqui de uma leitura também que eu gosto de fazer, que é muito simples.
e que são só 3 cartas, e é bem prático. Aí vai essa mensagem para ela, que bem prática, objetiva, tá? É assim, essa aqui eu já fiz com vocês algumas vezes aqui no canal, é o que ela deve começar, continuar e parar. Então vamos lá, o que que ela está fazendo de bom nesse campo da afetividade, né? Para que ela tenha maior felicidade na sua vida afetiva, que ela deve, o que ela precisa fazer, começar a fazer, tá? Começar a fazer. O que ela já está fazendo, que ela precisa continuar fazendo, que tá bom. E o que ela está fazendo que não está bom, ela precisa parar. Então, eu vou encerrar com essa nossa consulente, com essas 3 cartas. Opa, a Rainha de Espadas aqui aparecendo, começar, razão, lucidez. Aqui é a soberania da razão, seja racional, seja racional. Por isso que vem a Lua lá parando de continuar. Opa, gente, aqui tá me parecendo que ela tá falando dessa relação. Se não for dessa relação que ela perguntou, eu acho que ainda tem a ver com essa relação, pode ser de uma outra relação, mas eu tenho para mim, como apareceu o 8 de espadas ali, que foi a mesma carta que apareceu na primeira tiragem, que está falando dessa relação que ela deve estar enredada. Ela deve estar até mais enredada do que o que ela me relatou. Deve estar mais envolvida. Então, seja racional, seja lúcida, observe as coisas como elas são, veja os fatos, olhe os fatos, seja prática, olhe assim mesmo que te doa, olhar as coisas como elas são e continuar nessa transição, nesse afastamento disso que você achou que podia ser, mas é porque parecia tão bom, porque parece uma pessoa tão, ai, nossa senhora, seria minha alma gêmea, eu sei lá o quê. Não, mas ela já começou, ela começou já a intuir. O fato dela estar fazendo essa transição, estar fazendo esse afastamento, mesmo com pesar, significa que ela está começando a intuir. Que é o caminho é continuar esse processo de distanciamento, de saque. Então, no momento que ela pede uma leitura para ver essa situação, provavelmente ela já está sentindo de que a coisa não está clara, de que ela está aí, ela não deve estar se sentindo muito bem, por exemplo, hoje é dia dos namorados e nem sinal, provavelmente, né? Não tem nada, então ela deve estar triste com isso. Então, parar de fazer. Aí vem a carta aqui, que é justamente a carta da sedução. É como se eu tô aqui e do autocontrole, ela tá ali, continua, pega aquele jogo de sedução. Ai, não, alimenta esse meu instinto, meu tesão, vou dosar isso aqui, não, eu vou continuar, vou jogar aqui mais algumas cartas na manga, porque essa é uma carta positiva, entenda, gente? Ela saiu 2 vezes no Instagram, acho que na semana passada, 2 vezes. Então ela fala de como administrar a nossa energia é vital, a nossa energia é instintiva, a nossa sexualidade, a nossa criatividade, usando a nossa inteligência. Mas ela também é a carta que fala de sedução. E também, talvez, sair também ela deve ser muito contida. Muito contida. Então, por um lado, eu acho que vem com pare de tentar ficar seduzindo a outra pessoa, ficar tentando fazer joguinhos, né, de sedução, coisa assim, jogando seu charme, não sei o quê. E também, talvez, ela fala pare de você tentar controlar os seus instintos, a sua criatividade, deixa esse leão solto. Solte a sua fera interna. Deixe, porque é essa fera interna que talvez vai te ajudar a se livrar daquelas amarras, daquelas espadas, né? Então, começar a fazer, continuar a fazer e parar de fazer. Então, acho que esse parar de fazer, depois ela vai comentar se ela sente que tem a ver, se ela está fazendo muito jogo de sedução, ou se realmente ela está se contendo muito. Como é que vai o movimento com o seu corpo? Como vai aí você no mundo? Como é que vai você com. Não é você saindo com outras pessoas, você com a sua criatividade, com a sua alegria, com o seu prazer, como você administra a sua raiva, as suas emoções. Como é que vai você? Você é muito contida? Então, se for, pare.
comece a se liberar um pouco mais, né? E se tentar sempre harmonizar tudo, apaziguar tudo, sabe? Pare um pouco com essa atitude, ficar tentando amansar esse leãozinho, sabe? Alisar esse gatinho aí. Então, pare com isso. E se for isso, essa contenção ou esse jogo de sedução. Então, minha amiga, foi uma leitura difícil para você, eu sei disso pelo tom das cartas, mas assim, siga o seu caminho. Tem momentos que é isso mesmo, tem momentos que a gente tem que escutar o nosso coração, mas tem momentos que a gente tem que escutar a nossa razão, para que a gente tenha a coragem, a sabedoria para poder cortar vínculos que podem não ser positivos para a gente. Às vezes a gente constrói um relacionamento, projeta, constrói com a nossa cabecinha, com o nosso sonho, com a nossa fantasia. E às vezes a realidade ela poderia se desdobrar de uma forma muito diferente. Então é a velha história, né, do sabedoria popular. Às vezes é um livramento. É um livramento para te proporcionar uma experiência maior de estar com você, de autoconhecimento, de curar suas feridas do passado, para que você esteja em condições de ser saudável emocionalmente, feliz, plena, inteira, entrar no gozo da vida. É isso, gente. Se vocês veem alguma coisa a mais que eu não esteja contemplando nesse momento aqui, coloque aí nos comentários, né? Se você gostou das tiragens também, uma tiragem para você fazer com suas clientes ou com você mesma. E é isso. Então, para você que tem uma parceira, um parceiro nesse dia, para poder curtir junto, curta, aproveite que a vida é curta. A vida é curta, então, sem medo, sem reservas, entregue, né, de coração, viva com alegria, com fluidez. E se você não tem ninguém e está antes da gente do outro a melhor companhia, a gente precisa saber e aprender e a gozar da nossa própria companhia, está feliz, está bem com a gente inteiro, está inteiro ou inteira, né? E se trabalhando, né? E é isso, a vida é um fluxo. Quando a gente eleva a nossa vibração, a gente vai atraindo para a nossa vida aquelas coisas que estão numa vibração mais alta. Às vezes a gente está muito atrapalhada internamente e atrair um parceiro, uma parceira no momento de tanta confusão pode ser mais confusão ainda a agregar na nossa vida. Então, tenha uma feliz noite, 12 de junho, e a gente continua se encontrando por aqui. Muito grata aí pela sua participação nessa leitura, pela sua presença e tchau, tchau, boa noite.